Aqui estão o artilheiro de cada Copa do Mundo, de 1930 até os dias atuais. Nessa lista teve jogadores que jogaram em meio à guerra, teve um que tomou uma entrada tão forte que fraturou a perna em duas partes e teve que aposentar. Outro jogador virou algo que você come até hoje. E é sério, eu não tô zoando, mano. O cara virou uma coisa que você come até os dias atuais, depois de ser o artilheiro da Copa e virar um destaque. Você vai entender daqui a pouco, meu amigo. E outros viraram verdadeiras lendas do futebol. Você vai ver agora todos os artilheiros da Copa do Mundo de 1930 até a última Copa aí, né, rapaziada? Lembrando que de 1930 até 1970 não havia televisão colorida, então vocês sabem que nesse primeiro momento vai ter uma imagenzinha com a qualidade piorada, por isso já tá o selo aqui, ó, 4K, né, que é a qualidade das imagens lá de 1930. Então o que a gente fez, rapaziada, eu principalmente, a gente encurtou mais, falou menos sobre esse pessoal, até pra vocês não ficarem sem dopamina no cérebro de vocês, que vocês precisam de dopamina pra ficar no meu vídeo, né? Então a gente vai ser bem breve nesse período assim com as imagens ruins e depois a gente vem pro período normal aí com a qualidade, explicações mais vastas, mais contundentes, mais abundantes, beleza? É isso, vamos pro vídeo. Copa do Mundo de 1930. A primeira Copa do Mundo da história foi realizada no Uruguai, país que vivia o centenário de sua constituição e havia conquistado o ouro olímpico de 24 e 28. A final dessa Copa do Mundo foi entre Argentina e Uruguai, com a Argentina saindo vencedora? Não, saindo derrotada. Porém, o artilheiro dessa competição foi ele, Guilherme Stabile, argentino. O primeiro artilheiro de Copas da história é argentino, rapaziada. Infelizmente, pra nós aqui brasileiros. Stabile marcou um gol na final e havia marcado outros 7 na competição, e ele foi o grande artilheiro da primeira Copa do Mundo, a de 1930, com 8 gols. 28 anos mais tarde, ele seria o técnico da seleção argentina no Mundial de 58. Curiosidade, como treinador, Stabile é o técnico com mais partidas à frente da Argentina na história, comandando a seleção argentina por 19 anos consecutivos. Mas vamos para 4 anos na frente, 1934. Nesse ano, a Copa do Mundo foi realizado na Itália, senhores. A segunda edição da Copa do Mundo foi realizada na Itália sob o governo de Benedetto Mussolini, que usou o torneio como vitrine política italiana. A seleção da casa saiu campeã, a Itália no caso, num torneio cercado de polêmicas sobre arbitragem favorável aos anfitriões. Itália, corrupção no futebol, política usando o futebol como instrumento de manipulação. Acho que isso aí não existe muito não, né, rapaziada? Só desde 1934, talvez, né? Enfim, o artilheiro, porém, saiu novamente da equipe vice-campeã. Oldrich Nejedlai da Tchecoslováquia foi o artilheiro dessa Copa do Mundo, com 5 gols em 4 partidas. Porém, a sua história tem um desfecho chocante. Na Copa de 1938, ele sofreu uma fratura na perna numa partida violentíssima contra o Brasil, chamada de Batalha de Bordeaux, e nunca mais voltou a defender a seleção. Em 1939, a Alemanha nazista invadiu a Tchecoslováquia e o país deixou de existir como uma nação soberana. Nejedlai faleceu em 1990 sem saber que era o artilheiro isolado da Copa de 1934. A FIFA só corrigiu o erro e reconheceu oficialmente seu recorde em 2006, 16 anos após a sua morte. Então você tá aí achando que você não tem história nenhuma, rapaziada. Mas talvez quando você morrer, 20 anos depois, alguém vai falar, aí ó, esse aí foi o primeiro moleque a andar descalço na rua Frederico de Souza, no interior da Paraíba. Você não sabe, irmão. Você não sabe, pai. Talvez você quebrou um recorde aí e nem sabe ainda. Copa do Mundo de 1938. E aqui nós temos o primeiro brasileiro artilheiro da Copa do Mundo. Brasil! Palmas, palmas. Palmas, palmas. A Copa do Mundo de 38 foi realizado na França, uma tensão política que antecedia a Segunda Guerra Mundial. E o artilheiro dessa Copa do Mundo foi ele, Leônidas, o Diamante Negro, que não sei se você sabe, foi o inventor da bicicleta, mano. O primeiro cara a fazer gol de bicicleta foi ele, Leônidas. Leônidas marcou simplesmente 7 gols em 4 partidas e foi o grande artilheiro ali da Copa do Mundo de 1938. A campeã acabou sendo a Itália. E outra curiosidade interessante é o que falei, você come algo até hoje que leva o nome de um cara que marcou a história. E sim, o bombom Diamante Negro, rapaziada, que tá aparecendo aí, ó, foi feito em homenagem ao Leônidas, que era conhecido como Diamante Negro, mano. Então tá todo mundo, você comeu o Diamante Negro e nem sabia que era por isso, tá ligado? Tem muita coisa que você tá comendo aí, irmão, que você nem sabe por quê. Aí depois você vai descobrir que tem uma história gigantesca por trás, entendeu? Copa do Mundo de 1950. Mais um brasileiro artilheiro. Brasil! Aqui é o Brasil, rapaz. Respeita o
do Brasa, rapaz. Dessa vez foi Ademir de Menezes. A quarta edição foi a primeira realizada no Brasil e o país construiu o Maracanã especialmente para o torneio, o maior estádio do mundo na época, com capacidade para mais de 200 mil pessoas. Ademir balançou a rede 8 vezes no Mundial realizado no Brasil. Apesar disso, de fazer muitos gols, né, nessa competição, o Brasil acabou perdendo a final pro Uruguai naquilo que a gente chama, que é conhecido como Maracanaço, né, rapaziada? Copa de 1954. A Copa de 54 foi realizada na Suíça e ficou marcada por uma das maiores zebras da história do futebol. O artilheiro foi o húngaro Sándor Kocsis, com 11 gols em 5 jogos. Ele fazia parte da geração de ouro da Hungria. Naquela época, a Hungria era considerada bem mais forte que a Alemanha, por exemplo, mas teve uma das maiores zebras da história aí, quando a Hungria goleou a Alemanha Ocidental por 8-3. Foi um choque global na época, por isso é considerado uma das grandes zebras da história da Copa. Porém, essa mesma Alemanha conseguiu se classificar, chegou até a final de novo contra a Hungria e conseguiu derrotar a Hungria. Então foi considerada aí uma das maiores zebras da história do futebol global na época ali, essa vitória da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo. Ficou conhecida aí como o Milagre de Berna. Copa de 58 foi realizada na Suécia e entrou pra história como o torneio que o Brasil apresentou ao mundo o garoto de 17 anos chamado Pelé, que se tornaria o único jogador a conquistar 3 Copas do Mundo. O goleador, né, o artilheiro dessa Copa foi Just Fontaine, francês aí, que simplesmente marcou 13 gols em apenas 6 partidas, rapaziada. Copa do Mundo de 62. A Copa de 62 foi realizada no Chile em um contexto dramático. Apenas um ano antes, o país havia sido devastado pelo maior terremoto já registrado na história da humanidade. Mesmo assim, o Chile sediou o torneio. E quem ganhou a Copa de 62? Não é possível que você não sabe. Coloca a música aí, edição. Campeão da Copa de 62, lógico, né, rapaziada? Foi o Brasa, foi o Brasil. Mas o artilheiro dessa competição foi Florian Albert, da Hungria. O engraçado é que 6 jogadores diferentes empataram com 4 gols na artilharia, mas o Florian Albert levou aí porque a média de minutos disputados dele foi menor. Então ele ganhou a artilharia e o troféu de artilheiro pela média de minutos, cara. Copa do Mundo de 1966. A Copa de 66 foi realizada na Inglaterra, que é o berço aí do futebol. E os ingleses aproveitaram o mando de campo para conquistar seu único título mundial até hoje, numa final dramática contra a Alemanha Ocidental. E o artilheiro dessa Copa do Mundo aí foi ele, né, rapaziada? Eusébio, autor de 9 gols em 5 partidas. Copa do Mundo de 1970. A Copa de 1970 foi realizada no México e é amplamente considerada a Copa mais bonita da história, cara. Tanto pela estética ali do futebol mexicano, né? Pelos países, pelos estádios da época, tanto pelo roteiro da Copa do Mundo mesmo, cara. Pelos jogadores que estavam em campo, marcando época. Tinha muitos jogadores mundiais aí no seu auge, né, rapaziada? E o México foi palco do tricampeonato brasileiro com Pelé, Tostão, Rivelino e Jairzinho, numa seleção que encantou o mundo. Mas o artilheiro da Copa do Mundo foi ele aí, Gerd Müller, apelidado de The Bomber, pela eficiência absurda na área. Gerd Müller anotou 10 gols nesse Mundial. Copa do Mundo de 1974. A Copa de 74 foi realizada na Alemanha Ocidental e marcou a chegada do Total Futebol, ou Futebol Total, que foi tipo a primeira era, não podemos dizer que foi a primeira era assim, porque a gente teve o Catenaccio também, né, rapaziada, do futebol italiano, mas foi marcado aí também pelo novo posicionamento, uma nova mudança tática grotesca no futebol que marcou geração, assim como o guardiolismo, né? A primeira filosofia de jogo aí, muito definida e muito impactante pro futebol. Foi o futebol total criado por Johan Cruyff, encantando a todos. Mas a Alemanha anfitriã levou o título pra casa. E o artilheiro dessa competição foi Gregor Zlato, polonês, com 7 gols, ajudando a Polônia a conquistar um inédito 3º lugar. Se a gente observar aí a história do futebol, né, rapaziada, a gente vê que geralmente os países anfitriãos sempre usam muito disso pra se tornar campeões, né, cara? O primeiro título da França também a gente vai falar disso, mas foi ela sendo anfitriã, a Alemanha Ocidental, vários times vão muito longe ou fazem. A Inglaterra, só o Brasil que só se lasca quando é sede, né, mano? Primeira vez em 1950, acabou perdendo pro Uruguai no Maracanã e depois, em 2014, tomou 7-1 da Alemanha. O Brasil vai safado, né?
1978, a artilharia volta para a Argentina. A Copa de 78 foi realizada na Argentina sob o governo de uma ditadura militar brutal. O torneio foi usado pelo general Videla como vitrine do regime. E até hoje há acusações de que a Argentina manipulou resultados para se classificar. A Argentina manipular jogo, a Argentina fazer gol roubar, a Argentina dopar os outros, a Argentina fazer gol de mão. Não, acho que não tem não. Pô, isso aqui eu acho que não tem como ter acontecido não. Dentro de campo, Mário Kempes foi o grande destaque, sendo o único jogador da Argentina campeã que atuava no futebol europeu. A Argentina saiu campeã, sendo sede da Copa, né? E o Mário Kempes marcou 6 gols, incluindo 2 na final contra a Holanda. Copa do Mundo de 1982. A Copa de 82 foi realizada na Espanha e é lembrada como um dos torneios mais ricos em talentos da história, com Brasil, Argentina e França encantando, mas a Itália acabou levando o título de uma forma surpreendente. A história de Paolo Rossi é uma das mais cinematográficas do futebol nessa Copa do Mundo, que ele havia cumprido uma suspensão de 2 anos por manipulação aí no esporte, né, rapaz? A gente fala de bet hoje em dia, mas antigamente, mano, tinha muito, mano. Só não era descarado. Hoje em dia já é descarado, né? Então, Paolo Rossi chegou à Copa sem ritmo, porque ele tava cumprindo suspensão, não marcou nenhum gol na fase de grupos, mas se transformou no mata-mata. A partir das oitavas, marcou 3 gols contra o Brasil, 2 gols contra a Polônia e 1 na final contra a Alemanha, terminando com 6 gols e sendo eleito o melhor jogador da competição. Copa do Mundo de 86. A Copa de 86 foi realizada novamente no México e ficou eternamente marcada por um nome: Diego Maradona. O argentino entregou ao mundo o gol do século e o polêmico gol de mão no mesmo jogo. Porém, Gary Lineker foi o grande artilheiro daquela Copa com 6 gols. Copa do Mundo de 1990. A Copa de 90 foi realizada na Itália e ficou conhecida como o mundial mais defensivo de menor número de gols da história. Por que será, né? Porque na Itália, pô, Itália é conhecido pela sua defesa intransponível. A Alemanha Ocidental levou o título ao vencer a Argentina na final e Salvatore Italiano terminou com 6 gols e a artilharia e o prêmio de melhor jogador. Copa de 1994. A Copa de 1994 foi realizada nos Estados Unidos, país onde o futebol ainda engatinhava em popularidade, e ficou marcada pelo tetra do Brasil. Brasil é tetra, rapaz! E pela final até a época mais tensa da história na disputa dos pênaltis, né? O Baggio vai lá, isola e o Brasil acaba sendo campeão. Porém, o artilheiro dessa Copa é muito bizarro, mano. O artilheiro foi o Salenko, russo, que foi eliminado na fase de grupos, mas que marcou 5 gols contra Camarões ainda na fase de grupos. Mas o cara meteu muito gol e foi o artilheiro da Copa, simples assim. Copa de 1998. A Copa de 1998 foi realizada na França e consagrou os anfitriões como os campeões mundiais pela primeira vez na história, com Zinedine Zidane com 2 gols de cabeça na final contra o Brasil. Zidane que tá entre os maiores carrascos da história da seleção em Copas do Mundo, né, rapaziada? E o Zidane que é considerado pelos franceses o maior francês da história, né, mano? Mas o artilheiro da Copa de 98 é um cara nada a ver, assim, entre aspas, né? Um croata, mano. Davor Šuker marcou 6 gols em 7 partidas e foi o grande símbolo da geração dourada croata, que estreou em Copas do Mundo com uma atuação heróica e histórica aí, conquistando o 3º lugar na sua primeira Copa do Mundo, cara. Croácia aí que estreou em 98 e depois atrapalhou o Brasil algumas vezes, né, mano? Acabou ferrando com o Brasil. Eu ia falar outra palavra, né? Quando a gente lembra de 2022, dá vontade de perder um pouco a classe. 2002. A Copa de 2002 foi realizada pela primeira vez na Ásia e a primeira com 2 países anfitriões. O Brasil tornou-se pentacampeão. Brasil! E a história de Ronaldo naquela Copa é uma das mais emocionantes do esporte. Todo mundo conhece a história do Ronaldo, né? Convulsionou em 98, depois sofreu uma grave lesão no joelho, era dúvida pra Copa, mas foi o grande artilheiro, levou o Brasil até o título e marcou 8 gols em 7 partidas naquela Copa do Mundo, mano. Simplesmente surreal. 2006. A Copa do Mundo de 2006 foi realizada na Alemanha e ficou marcada pela surpreendente conquista italiana. E foi ali que Miroslav Klose mostrava ao mundo qual o seu real potencial aí em Copas do Mundo, né, rapaziada? Marcou 5 gols naquela edição da Copa, ajudando a Alemanha a chegar ao 3º lugar. Copa de 2010. A Copa de 2010 foi a primeira Copa do Mundo realizada em solo africano, na África do Sul, e consagrou a Espanha como campeã mundial pela primeira vez na história, coroando aquela geração com Xavi, Iniesta e David Villa, né? E o artilheiro daquela Copa foi simplesmente Thomas Müller, mano, marcando 5 gols e dando 3 assistências, números que renderam a ele o prêmio de melhor jogador jovem e artilheiro da competição.
2014. A Copa de 2014 foi realizada aqui no Brasil no clima de samba e ficou marcado, obviamente, pelo histórico 7-1 que o Brasil conseguiu tomar gostosinho da Alemanha. Talvez a maior humilhação da história do futebol nacional. A Alemanha sagrou-se tetracampeã com gol de Götze na prorrogação na final contra a Argentina. E James Rodrigues, que tinha apenas 22 anos, fazia ali naquela edição a Copa que mudaria sua vida para sempre. Naquela época ele ainda jogava no Mônaco e depois da Copa o cara virou um astro internacional, marcando 6 gols em 5 partidas, incluindo o gol eleito mais bonito da Copa. Foi o grande nome da Colômbia aí na sua melhor campanha em Copas do Mundo, cara, chegando até as quartas de final. Copa do Mundo de 2018. A Copa de 2018 foi realizada na Rússia, num contexto político tenso com o país sobre sanções internacionais, e a França sagrou-se bicampeã, com o Mbappé se tornando apenas o segundo jogador depois de Pelé a marcar na final com menos de 20 anos. Mas o artilheiro daquela competição, apesar do Mbappé ter marcado história, né, naquela Copa de 2018, principalmente naquela partida contra a Argentina que ele destruiu, foi o inglês Harry Kane, mano, que marcou 6 gols e conquistou a chuteira de ouro. E é curiosa essa artilharia do Harry Kane aí, rapaziada, nessa Copa do Mundo, porque metade dos 6 gols, 3 foram de pênalti e os outros 3 foram contra o Panamá, mano. Então é tipo meio que uma artilharia assim sem muito brilho, tá ligado? Apesar de ser o Harry Kane um grande monstro do futebol. Copa de 2022. A Copa de 2022 foi realizada no Catar, a primeira no Oriente Médio e a primeira disputada em novembro e em dezembro, fora do calendário tradicional de verão, e consagrou Lionel Messi como campeão mundial pela primeira vez, para muitos encerrando o maior debate da história aí, em uma rivalidade entre jogadores, que Messi e CR7. Eu não vou entrar nesse mérito, os fãs do CR7 vão me xingar aqui. Não, tem debate sim, as bolas de ouro do Messi é roubada, blá, blá, blá. Então deixa pra depois, deixa pra outro vídeo. E essa final marcou também um embate, o duelo entre Messi e Mbappé brigando pela artilharia, cara. Sim, Mbappé terminou o Mundial com 8 gols em 7 partidas, conquistando a chuteira de ouro de forma absolutamente épica. Com a França perdendo por 2-0 pra Argentina, Mbappé marcou 2 gols em 2 minutos, empatou o jogo e virou o placar da artilharia aí. Aí vocês já conhecem essa final, que pra muitos é considerada a maior final de Copa do Mundo da história. E aí, Mbappé, graças a Deus, não ganhou essa Copa, porque o cara estaria com 2 Copas, poderia se tornar o maior artilheiro da história das Copas, que ele vai se tornar, eu tenho certeza. Ainda podia encostar no Pelé aí, muito jovem, e o cara vai disputar mais ainda 2 ou 3 Copas. Imagina se esse cara empata com o Pelé ou passa o Pelé, irmão, em Copa. Deus me livre, né? Então, ainda bem que perdeu em 22, tomara que perca a próxima também, né? Que tomara que dê Brasil, tá difícil pra nós. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal Victorando, tá, rapaziada? É um vídeo aí que dá bastante trabalho pra gente roteirizar, pra trazer pra vocês. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Te espero no próximo vídeo, beleza? Até a próxima, valeu, fui, tchau!